Toda lei precisa de mudanças, toda lei pode ser modificada e pode ser aprimorada. Mas as leis não devem ser modificadas ao calor dos acasos, né? Ao calor dos acontecimentos de última hora. Quando a gente fala de reduzir a maioridade penal para 16, todos os que estiverem abaixo dessa idade vão ficar impunes e, por outro lado, todos os acima de 16 anos que cometerem qualquer tipo de, hoje chamada infração penal, vai estar cometendo um crime e tendo então que responder criminalmente. Uma coisa é a gente penalizar, e eu entendo que deve ser penalizado, um jovem que comete um homicídio, um estupro, um sequestro. Agora, você não pode, na minha forma de ver, penalizar de forma drástica um jovem que tenha roubado um pacote de biscoito no supermercado. Esse, obviamente, merece e tem que ser reinserido na sociedade sem ser preso para isso. Não há necessidade de você condenar ele à cadeia. Aqui no Brasil, no entanto, não podemos esquecer que o degrau de 18 anos está na Constituição Federal e é uma cláusula pétrea, ou seja, não pode ser modificado. Tá? Não é possível uma emenda constitucional modificar o limite de 18 anos para menos. É possível para mais. Eu não acho que seja uma cláusula pétrea. Eu acho que, inclusive, a gente pode rever isso na medida em que a sociedade avança. A área de infratores precisa ser revista inteira. Precisa ser revista inteira. Nós temos que adequar a legislação à atual situação do país. Enquanto a gente estiver aplicando medida socioeducativa, liberdade assistida, prestação de serviço à comunidade, para crime grave, não tem efeito pragmático. A gente está fazendo de conta que está fazendo justiça. Não dá mais para fazer isso. Criminalidade violenta, a resposta é processo penal e prisão. Imaginar que um adolescente que está em fase de desenvolvimento vai ficar 30 anos preso, para muita gente da sociedade assim, que vê de fora, acha que é pouco tempo. Mas para eles que estão lá dentro, privados de liberdade, recebendo influências assim negativas, então recebendo intervenções de questão de segurança, eles têm que limitar, não pode às vezes passar sem falar licença senhor. Então assim, o adolescente ele sofre realmente a privação de liberdade, não é uma coisa assim que falar ele vai ficar 3 anos, uma coisa bem tranquila, depois de 3 anos ele está solto. É uma punição efetiva. Sim, eu visito Fundação Casa há quase 5 anos e dá pra ver que os adolescentes sofrem. A privação de liberdade é muito dolorosa para eles. As maiores dificuldades eu acho que é dar de cara com o sistema da Fundação Casa, né, que é uma instituição total, que é repressora, que é violenta. Então, acho que a maior dificuldade é essa mesmo, é ter que ficar sob o jugo do funcionário, que nem sempre é um educador. Né? A partir do momento que ele entra na fundação, ele se despe dele mesmo, literalmente. Né? Ele tem que raspar a cabeça, né? que na verdade não deveria. Né? Não tem que raspar a cabeça, mas é raspada a cabeça. As roupas, os pertences dele também, né? Ele fica alijado dos pertences dele, porque fica guardado, ele não tem acesso, só quando ele vai sair. Enfim, né? Questões de higiene, material de higiene, tudo muito precário. Né? Então, assim, isso tudo faz muita diferença. Muita diferença, né? E a privacidade, né? Porque, obviamente, numa instituição total, tudo é coletivizado, a tua individualidade, ela é colocada, né, junto com seus pertences para você pegar quando você for sair de lá só. Você pensa que é fácil falar, os outros falam que fundação se tira de letra, né? Mas não é bem assim que funciona, não. Tipo assim, me explicaram como era, né? O jeito da casa que eu tinha que fazer, andar a mão pra trás, licença senhor, licença senhora. Mais ou menos isso. Uma humilhação, né? Porque sabe como é, né? Fala nem licença senhor na sua casa, imagine aqui. Você não tá na sua casa, né? Você não sabe quem tá dormindo do seu lado, o que ele fez na rua. E ele pode falar que ele fez uma coisa e ter feito outra, né? Foi um roubo, né? Só que, não sei também, nós não precisava disso, não precisa disso.
Porque, pô, como a senhora pode ver, nós estuda, nosso futuro tá indo pra frente. A gente não precisava disso, só que de tanta influência que os outros falavam pra nós, não dá nada, essas coisas, pode ir que você ganha dinheiro. A gente acabou fazendo a coisa errada, mas eu tô falando por nós que nós tá arrependidos. Minha família, né, em primeiro lugar, porque minha família tem uma condição, né, eu não preciso disso, tem casa própria, tem carro, tem tudo e eu me envolvi nesse caminho, por quê, né? Até eu mesmo me pergunto por que eu fui querer vir fazer isso comigo, né? Isso com a minha família. Essa vida aí é caixão ou é preso? E aqui, eu dou graças a Deus que eu estava aqui, porque aqui eu podia aprender a ver que essa vida não leva a nenhum lugar. Aqui eu refleti que esse caminho é errado e tudo. Eu dei graças a Deus, eu só tenho a agradecer ao seu juiz e a Deus. Ele continua voltando para o mesmo ambiente que ele estava. Então eu acho que a questão primordial vem antes da medida socioeducativa. Então deveria se investir em educação, deveria se investir em moradia, deveria se investir em saúde, porque depois que o adolescente cai nessa, fica difícil assim a gente imaginar. Pega o adolescente, tira da realidade social dele, coloca numa fundação casa. Lá ele vai receber intervenções, ele vai ser orientado, tal. Só que daí ele sai e volta para a mesma realidade, com os mesmos incentivos de mídia, de consumo, com os mesmos amigos, a escola com baixa qualidade, suscetíveis ao uso de droga. Então, assim, depende de caso a caso, se a família vai conseguir retomar as rédeas da situação, vai conseguir impor mais autoridade. Não adianta você defender o cara, o coitado, ele é uma vítima social, tudo bem, mas ele matou. A gente tem que tratar antes dele virar vítima social, da escola, educação, saúde, e eu super defendo isso. Agora, a partir do momento que ele já se tornou um criminoso, aí o olhar tem que ser outro. Você pode cuidar dele para que ele seja reintegrado na sociedade, mas tem que ser penalizado. Isso é ponto pacífico, na minha opinião. Tem coragem de matar, tirar a vida de uma pessoa, acho que essa pessoa também, eu acho que tem que pegar a pena, responder pelo que ele fez mesmo. Né? Porque eu acho que aí não tem condições. Né? A pessoa, o menor, ele mata, né? Eu acho que nessa parte aí, eu acho que ele deve sim responder. Se ele tem coragem de tirar uma vida, outras coisas piores, então ele tem que responder. Vida, ele já é louco. Vitor Hugo Dipman, de 19 anos, foi atingido na cabeça e morreu na calçada. Ele não estava nem aí, ele atendeu o celular, o cara viu, veio seguindo e chegou aqui e roubou e matou. Eu também não sei por que matou. Isso é uma coisa que me tortura, mas também que eu não quero perguntar pro cara. Eu falo, não quero, tem coisas que é melhor você nem saber. Que ele vai falar mentira, mas por que matou? Ele já tinha entregue. Se ele desse um tiro para cima, ou se ele estava com medo que o Vitor corresse atrás dele, desse um tiro na perna, sei lá, mas pô, vai dar um tiro na cabeça, sabe que vai matar. Em geral, o adolescente ele é mais impulsivo, né, do que um adulto experiente e tal. Qualquer tipo de movimento que a vítima possa fazer, ele também já se desestabiliza e pode acontecer também de atirar e matar. Mas assim, normalmente as causas são o próprio envolvimento na criminalidade. O que a gente percebe é que quando este adolescente se desgarra do seio da família e vai buscar satisfazer os seus anseios primários de consumo, no caso do roubo, e hoje nós estamos falando, roubo à mão armada e tráfico representa mais de 80% daquilo que a gente faz. Eu quero um celular, eu quero um tênis, eu quero um boné. Não importa, quer dizer, eu vou esperar, eu vou juntar algum dinheiro, eu vou trabalhar para fazer isso. Isso no caso dos infratores. Muita gente espera, muita gente trabalha, muita gente sabe como mediar esse tipo de coisa, esse instinto de consumo. Outros não, outros partem logo para o que eu chamo de via rápida, e aí não importa as consequências. Agora, quando você tem uma legislação fraca, uma legislação
que favorece que você não cumpra absolutamente nada, que você não responda pelos seus atos, eu acho que você cria condições de esses jovens que não trabalham com a ética, não trabalham com a moral e têm uma família muito disfuncional, isto favorece para que eles entrem nesse crime, nesse ato infracional. Teve uma certa banalização, né, do crime, do que é cometer um ato ilícito. O lícito e o ilícito, eles ficaram muito mais próximos, né? É um público, em sua grande maioria maciça, morador de periferia, com, como eu falei antes, né, deficiência de equipamentos na região, né, falta, enfim. Algum problema com relação à escolarização, né, ou evasão escolar, ou por conta de comportamento, às vezes disruptivo, um comportamento mais rebelde, enfim, tenha tido problemas na escola. Isso é muito comum também, né? Em grande parte também é monoparental, quer dizer, é mãe, normalmente, né? O pai acaba sendo ou separado, ou desconhecido, ou isso normalmente é assim. Então, assim, se o adolescente é estruturado, assim, já, né, tem uma já escolheu a direção da sua vida para o meio da criminalidade, eu acho muito difícil a medida socioeducativa surtir um efeito assim transformador e de repente ele virar uma pessoa que vai conseguir se afastar, mesmo porque a medida socioeducativa não consegue alterar a realidade social dele. Para mim me dói, porque não só o fato dele ter cometido esse crime, faltando 2 dias para completar 18 anos, dele saber que ele ficaria impune, e ele vai cumprir os 3 anos, se é que vai cumprir os 3 anos na Fundação Casa, que a qualquer momento ele já pode ser solto, e a partir do momento que ele sair, para a sociedade, vamos dizer assim, legalmente falando, o que ele fez com meu filho não existiu, está arriscado do mapa. Quer dizer, o Vitor morreu e ninguém vai saber quem foi o autor. Porque não dão um nome, ele não pode aparecer em foto e quando ele sair ele está com a ficha limpa. Quer dizer, o que ele fez com o Vitor, ele tirou a vida do meu filho e não vai acontecer absolutamente nada. Para o Estado, o meu filho nem existe mais, nem vai existir de forma nenhuma.